Muito bem, vamos seguir. Desenvolva a sua voz. Participe ativamente das discussões, compartilhe suas ideias, confie na sua capacidade de contribuir de maneira significativa. Aceite o fracasso como parte do processo. Líderes confiantes entendem que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Faz parte. Às vezes a gente erra. Tá tudo bem. Eu tive uma vez uma mentorada que falava assim: eu quero muito ser promovida para vaga X. Ok, você já comunicou teu chefe? Não. Por quê? Você já falou com alguém sobre isso? Não falei com ninguém. Isso aqui é uma coisa que eu quero muito, mas eu não comentei com ninguém. Deus me livre. Por que Deus me livre? Não, porque vai que eu falo o que eu quero e eles não querem. Eles acham que eu não posso, eles acham que eu não consigo, e aí eu não consigo a vaga. Vai que eu me candidato e outra pessoa ganha. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou lidar com esse fracasso? Eu vou ter vergonha. Acontece muito isso, gente. As pessoas deixam de fazer as coisas por medo do fracasso, por medo de não conseguir, né? Então, aceita que vai fazer parte da sua experiência. Errar vai fazer parte do seu desenvolvimento, né? Desenvolva a voz, é aquilo que eu estava falando, dá ideia, dá sugestão, pensa, participa do problema, participa do processo, fala, sabe? E aqui, esse espaço de fala, ele é direito seu. Você está nessa cadeira por mérito seu. Essa cadeira exerce influência, essa cadeira exerce... essa cadeira tem esse espaço de fala garantido. Então, use, ocupe, né? Coloque as suas opiniões. Isso vai trazendo para você cada vez mais musculatura, cada vez mais consistência. Você vai ficando grandona. Pratique a autoafirmação. A autoconfiança também pode ser cultivada por meio de afirmações positivas. Praticar a autoafirmação, como reconhecer suas qualidades e habilidades diariamente, ajuda a consolidar a confiança e a criar uma mentalidade de sucesso. Nós falamos sobre isso várias vezes já e ainda vamos falar algumas vezes. Pensamento tem força, né? O que a gente alimenta na nossa mente consciente, alimenta as mentes subconsciente e inconsciente, né? Que vai trabalhar ali as suas crenças, vai trabalhar o que você acredita que pode e o que não pode fazer. Então, você conscientemente reforçar essa mensagem, né, na sua mente consciente, praticar essas afirmações positivas, praticar o que você acredita, fazer essa confirmação toda hora, essa autoafirmação vai te ajudar nesse processo. Eu garanto que vai, tá? Outra história que aconteceu comigo. Eu comentei com vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha. E eu comentei também que uma das coisas que me deu a possibilidade, o espaço de crescer dentro da empresa que eu trabalhava, era o fato de falar inglês, né? Que eu estava estudando inglês nos sábados, estudava o sábado o dia todo, comecei a aprender e eu aprendi a falar e conseguia me comunicar, conseguia fazer várias coisas em inglês. Mas era aquele mais ou menos. Conseguia, mas não era assim, nossa, falava super bem fluente, né? Falava. E aí eu tive a oportunidade de mudar para lá. E eu não falava alemão, então eu tinha que falar inglês. E na minha cabeça eu tinha que falar inglês perfeito.
perfeito, porque se eu já não conseguia falar alemão, minimamente o inglês perfeito eu tinha que falar, né? Porque eu precisava me comunicar, precisava ter uma exposição positiva. O meu cargo não era um cargo simples, era um cargo importante, né? Então, se era um cargo, como que eu posso dizer? Um cargo de gerente de projeto, vamos dizer assim, né? Então, eu não queria ficar sendo questionada, eu não queria que a minha capacidade, a minha habilidade fosse questionada, né? Eu queria ser uma referência, né? Eu queria ter o mérito por estar ali, né? Eu queria ser reconhecida, né? Reconhecida e validada, né? Que as pessoas validassem, né, o fato de eu estar ali. E aí, eu tinha pânico das pessoas acharem que eu falava inglês mal. E eu comecei a substituir isso na minha mente. E eu comecei a falar comigo mesmo todos os dias. Você fala inglês pra caramba, você fala bem, você é fluente, você fala muito bem inglês. E eu comecei a reforçar. E é claro que não foi só o fato de eu ficar fazendo essas afirmações para mim, mas o fato de eu estar usando todos os dias o idioma, porque era a única forma que eu tinha de me comunicar, eu fui, obviamente, adquirindo fluência, fui ficando cada vez melhor. Mas tirou de mim aquela crença, né? Eu tirei da minha cabeça aquele receio, aquele medo de não conseguir falar, de achar que estava falando mal, e substituir isso por uma crença positiva de que eu falava bem. Eu tinha que acreditar naquilo, que eu falava super bem. E eu comecei a me desenvolver muito, né? E aprendi a falar muito bem. Claro, é diferente, por exemplo, quem tem essa oportunidade de fazer um intercâmbio, morar num país de língua inglesa, né, nos Estados Unidos, em Londres, alguma coisa, é óbvio que vai falar melhor ainda, porque a língua nativa ali é o inglês. No meu caso, as pessoas que estavam falando comigo também falavam inglês como segundo idioma. Então, também os erros também eram tolerados, eles também erravam, né? Mas foi bom para mim. Eu aprendi a falar muito melhor, adquiri fluência, consegui me desenvolver, né? Depois, mais tarde, aprendi até a falar alemão. Também não com aquela fluência, mas aprendi, né? Conseguia me comunicar minimamente com a professora da escola da minha filha, falava bem, falava com os vizinhos, conseguia, me desenrolei. Então, assim, tudo isso para dizer que essa afirmação positiva, você alimentar essa crença positiva em você mesmo, faz diferença. Você se posiciona, você se comporta de maneira diferente, porque você está confiando em você, né? Você está dando crédito a você mesma. Seja vocal sobre suas ambições, né? Muitas mulheres hesitam em expressar claramente as suas aspirações de liderança. Fale abertamente sobre os seus objetivos com os seus superiores, demonstre sua disposição para assumir mais responsabilidades. Eu fiz uma palestra numa empresa que estava tendo um programa de desenvolvimento de liderança feminina. E eu fui lá fazer uma palestra, contar um pouco do trabalho da EDAC, contar um pouco dos nossos trabalhos de desenvolvimento, e o foco era justamente essa primeira liderança, né? Essa virada da chave ali para conseguir a primeira oportunidade de liderança. E aí as meninas, a principal pergunta era: a oportunidade de liderança, né, a oportunidade de assumir esse cargo, ela deve vir do nosso chefe como um reconhecimento, ou eu devo pedir? E eu falo todas as vezes: você deve pedir, não. Você deve expressar o seu desejo. Em todos os seus feedbacks, em todas as suas conversas sobre carreira, suas conversas sobre performance que você tenha com o seu líder, com a sua líder,
Você deve expressar quais são as suas ambições, quais são os seus interesses. Você deve deixar isso claro, né? Esse alinhamento de expectativa, ele precisa ser claro da liderança para o liderado e o contrário também, né? Qual é a sua expectativa? Você gostaria de ser promovida? Você gostaria de ter um aumento de salário? Você gostaria de ter mais responsabilidade, de liderar um projeto, de liderar uma equipe? É esse o seu desejo? É essa a sua ambição? Fale. Não espere que as pessoas adivinhem. Ou, mas eu tô aqui trabalhando tanto, fazendo tudo perfeito. Eles deveriam, né, me reconhecer. No mundo perfeito, sim, deveriam te reconhecer, mas não é sempre assim. Então, seja vocal, fale. Não deixe de falar se você tem, não deixe de expressar as suas ambições, tá bom? Muitas mulheres têm muita dificuldade com isso. Ao contrário dos homens, né, que falam e expressam isso com muita facilidade, né? Com muita tranquilidade, as mulheres têm um pouco mais de receio, um pouco mais de dificuldade. Então, vamos começar a mudar isso, vamos começar a expressar com tranquilidade quais são as nossas ambições, os nossos desejos, para onde a gente quer ir. Por último, não se cobre tanto. Está tudo bem não saber tudo, não dar conta de tudo, não ter todas as respostas. Às vezes, eu não sei, preciso pesquisar, soa muito melhor do que uma tentativa de explicar algo que não se tenha profundidade. Então, está muito linkado com a última aula que a gente teve do módulo 1, que eu trouxe aquela reflexão do meu e-book, sobre a gente não pegar tão pesado com a gente mesmo, né? Tá tudo bem se a gente não sabe tudo, tá tudo bem se a gente não consegue resolver tudo. É por isso que a gente precisa das pessoas, é por isso que a gente tem equipe, é por isso que a gente tem time, é por isso que a gente tem pares. Tá todo mundo na empresa no mesmo barco. Nós não somos inimigos, nós somos amigos, né? Nós estamos indo para o mesmo lugar. Então ninguém ali tá no papel de julgamento. Embora a gente saiba que existe, a gente não é inocente, a gente falou sobre isso, mas tira isso de lado, né? E mostra a sua vulnerabilidade, que nem sempre a gente sabe tudo e tá tudo certo, não é? Inclusive, eu vou falar um pouquinho agora justamente sobre vulnerabilidade. Se você não conhece o livro da Brené Brown, eu recomendo fortemente que você compre. É um livro maravilhoso, excelente, que fala sobre vulnerabilidade, né? A coragem de ser imperfeito. Né? Como sempre, eu trouxe aqui um pequeno spoiler, né, do livro. Então aqui ela explora como a vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade uma das maiores forças do ser humano. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Muitas pessoas evitam se expor por medo do julgamento, mas é justamente ao assumir nossa vulnerabilidade que encontramos coragem para inovar, criar e nos conectar verdadeiramente com os outros. A vergonha nos aprisiona. O medo de não ser bom o suficiente gera vergonha, que nos impede de tentar coisas novas, de nos relacionarmos de forma autêntica. Para superar isso, é preciso cultivar a autocompaixão e entender que falhar faz parte do crescimento. Perfeccionismo não é excelência. Buscar a perfeição é, na verdade, um mecanismo de defesa contra a crítica e o medo da rejeição. Pessoas de alta performance não evitam o erro, mas aprendem com ele e seguem em frente. Coragem
conexão, autenticidade. A verdadeira força está em ter a coragem de ser quem realmente somos, ao invés de tentar atender às expectativas dos outros. Quanto mais autênticos somos, mais profundas são as nossas conexões. Não é lindo isso, gente? Isso aqui é só um pequeno resuminho aqui do livro, né? Eu recomendo que vocês leiam. É um livro bem transformador. E a gente assumir a nossa vulnerabilidade é um desafio. É um desafio gigantesco, porque trabalha questões muito profundas, né? Que nem aqui fala do medo da rejeição, né? Defesa contra a crítica. Tudo isso são questões que estão impregnadas na gente, né? Lá no nosso inconsciente, muitas vezes rejeição já desde a infância, né? E a gente tem medo do julgamento das pessoas, medo da crítica, né? Eu passei por isso muitas vezes na minha vida, né? De ter tanto medo de expor uma fraqueza, né? E essa fraqueza ser punida, né? E a punição ser uma rejeição, por exemplo, né? Me mandarem embora, por exemplo. E aí eu ficar com uma vergonha gigantesca de ter sido mandada embora, porque aí eu vou ser julgada como incompetente, como uma pessoa que não deu conta, não conseguiu. E aí, antes de tudo isso acontecer, eu prefiro pedir a conta. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Às vezes numa relação, por exemplo, né? Eu sinto tanto amor pela pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo dessa pessoa me trair ou me trocar ou ir embora, terminar comigo. Então, por medo de tudo isso, eu prefiro eu ir lá e terminar primeiro. Acaba essa relação de uma vez, porque eu sei que assim eu não vou sofrer a rejeição. E aí a dica aqui, gente, a gente precisa se entregar, sabe? A gente precisa navegar, fluir. Vocês lembram que eu falei lá na primeira aula que às vezes a gente fica preso ali no tronquinho, com medo do que vai acontecer, sendo que se a gente soltar, muito provavelmente esse rio vai levar a gente para lugares muito melhores, né? Ter leveza, deixar que você seja quem você é, né? Sem medo. Aqui eu trouxe uma coisa também muito importante, que eu acho que é tão importante quanto, vou até deixar aqui um pouquinho grande. O que não é vulnerabilidade? Né? Vulnerabilidade não é autopiedade. Né? Usar da sua possível fragilidade ou fraqueza para se vitimizar ou forçar uma situação de apoio. Né? Isso vai fazer com que as pessoas não validem as suas forças. Tá? Vulnerabilidade não é exposição desnecessária. Entregar as suas fraquezas num ambiente onde não há confiança pode ser arriscado, perigoso, né? Vulnerabilidade não é choradeira, né? Usar suas fraquezas para justificar possíveis procrastinações não vai te ajudar. Ao contrário, sua capacidade começará a ser questionada. É preciso coragem para ser confiante. Coragem para se posicionar com assertividade, coragem para conduzir conversas difíceis e conflitos com gentileza, coragem para não ser arrogante, né? É preciso humildade para ser confiante, coragem para mudar de opinião, coragem para pedir ajuda, para pedir desculpa, para desapegar, né? Então aqui
São reflexões importantes, porque às vezes a pessoa fala assim, não, você pode ser imperfeito, você pode mostrar sua vulnerabilidade, você pode... e aí a pessoa começa a usar isso de outra maneira, né? Começa a usar da vulnerabilidade, ou da fragilidade, ou da fraqueza, para construir ali aquele ambiente que as pessoas têm dozinho de você. Vamos lá, né? Ou você ser inocente a ponto de expor tudo isso num ambiente que tá todo mundo só esperando uma oportunidade para derrubar você. Gente, tem que ficar 4 olhos atentos, percepção do ambiente. Não vamos ser, sabe, Alice no País das Maravilhas. A gente precisa ter atenção, não é em todo lugar, não é para todas as pessoas, não são todas as suas fragilidades que podem ser expostas. Tem coisa que pode ser usada contra você e você não precisa disso. Você tem que entender o momento, o ambiente, faz sentido, não faz sentido? Até a sua exposição precisa ser feita de forma estratégica, né? Consciente, né? Coragem para não ser arrogante. A gente precisa ser humilde, né? A humildade do eu não sei tudo, eu não sou a boazona, eu não faço tudo sozinha. Preciso das pessoas, preciso dos times, preciso das equipes. Preciso dizer que eu não sei, que eu preciso de ajuda. Tá tudo bem, né? Isso sim é um processo de conexão com as pessoas. Eu consigo me conectar porque eu não me sinto superior a ninguém. Eu não uso do meu cargo, né, de uma forma arrogante, de uma forma para ter vantagem sobre as pessoas. Pelo contrário disso, né, eu me coloco à disposição das pessoas, a serviço das pessoas. Certo? E aqui coloquei mais 3 dicas finais para que a gente possa aumentar a nossa autoconfiança. E aqui são algumas dicas, gente, que eu já experimentei todas elas e ajudam muito, tá? Então, andar mais rápido, né? Quando você anda um pouquinho mais rápido do que normalmente você anda, automaticamente você manda uma mensagem para o seu corpo inteiro, para o seu cérebro, de energia, né? Todo o corpo precisa responder aquele comando, né? De força, de energia, de buscar algo, né? Você está em uma posição de ataque, entenda o ataque de uma forma positiva, tá? A sua mente passa a te ajudar nesse processo, né? Então você consegue mandar um comando claro para sua mente e aí você passa a aumentar esse estímulo da autoconfiança, tá? Outra coisa que ajuda também nesse processo da autoconfiança é você olhar para você mesma no espelho com poses de poder, né? E sabe essas poses assim de colocar a mão assim na cintura, sabe? Fazer assim. São poses de poder que mexem com a nossa mente, né? E aí você falar para você no espelho, né? O que você acredita que você é. Olha para você no espelho e fala com você. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou foda, eu consigo, eu dou conta. Sabe? Conversa com você, faz essas poses assim, bem poderosa. Amor próprio, autoconfiança. Eu confio em mim mesma. Postura ereta. Nada de postura assim. Aqui, ó. Barriga pra dentro. Postura ereta. Fala em tom de voz
um pouquinho mais baixo, mais calmo. Esse negócio rápido demais, gritando demais, demonstra que você não tem controle sobre o seu corpo. Autoconfiança é mostrar que você tem controle sobre você. E o último que eu coloquei aqui, que eu amo, escutar músicas de empoderamento. A música tem um poder sobre nós, gente. A música tem vibração, né? Ajuda a elevar a nossa vibração. Eu gosto dessa música da Tina Turner, sabe? A Simply the Best. Eu amo essa música. O contexto da letra da música é um contexto romântico, né? E ela tá se referindo à pessoa com quem ela se relaciona. Mas quando ela fala na música, eu simply the best, eu me sinto a melhor, sabe? Eu coloco a música e vou me enchendo de confiança. Eu sou a melhor. Não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser a melhor do que eu mesmo. Eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser melhor para mim mesma. Autoconfiança. Confia em você, confia no seu taco. E essas músicas, gente, ajudam. De verdade, já me ajudaram muito. E eu faço ainda até hoje, tá? E aqui eu trouxe um texto da Marianne Williamson, que eu gosto bastante, que eu vou ler para vocês. O nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso, incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. À medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Não é lindo isso, gente? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em se encolher para que as pessoas não se sintam seguras em torno de você. Não faz sentido. Brilha. Cresce, mostra quem você é, mostra o quão incrível você é, que todas as pessoas do lado vão se inspirar. Você vai dar permissão para que as pessoas também sejam grandes, também sejam lindas, incríveis. A gente não precisa ter medo da opinião, do julgamento alheio. Não precisa disso. Autoestima, autoconfiança, amor próprio, crédito em você, acredita em você, brilha sem medo. Ninguém tem nada que ver com a sua vida. No último dia é você com você mesma. Então brilha, cresce. Seja quem você quer ser nesse mundo, sem medo. Certo? Lição de casa. Quais novos comportamentos eu vou adotar para aumentar a minha autoconfiança? De tudo que nós falamos aqui, o que vocês acham que dá para adaptar e incluir na vida de vocês a partir de agora? Conta para mim. Conta para mim se fez sentido. Conta pra mim se dá pra adaptar alguma coisa desde já. Conta pra mim quais eram os seus medos
e que você vai ressignificar a partir de agora. Vamos juntas? A gente consegue, meninas. O próximo assunto da nossa aula é inteligência emocional. Vamos lá?